Glória a Deus, graça e paz, abençoados e abençoadas, né? Está começando mais um culto online, esse dia maravilhoso, essa noite abençoada que estamos vivendo neste momento, excelente. Vamos cultuar o Senhor através da sua palavra, louvar a Deus, que não é só tocar, não é só cantar, louvar a Deus é confessar com os lábios o nome do Senhor. É a maior oração que tem na Bíblia, é confessar a graça, o que Cristo fez na cruz por nós. Brevemente eu vou dar uma ministração sobre oração em graça. É diferente da oração antigamente, a oração em graça é diferente. Porque tudo que nós precisamos já foi dado na cruz. Você vai aprender, se você já sabe, glória a Deus pela sua vida. Vamos louvar um hino maravilhoso. Se você souber aí, você pode louvar aí onde você está. Porque nós somos a igreja, então, por exemplo, eu viajo para outras cidades e lá na cidade eu faço a ministração também, ao vivo. Porque a igreja somos nós. A igreja não é um lugar determinado. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou a igreja, onde habita o Espírito Santo. Antes de eu orar, eu quero fazer uma breve oração. Você vai notar que as minhas orações é diferente. Eu não peço nada para Deus fazer na tua vida, a não ser iluminar os teus olhos, do teu coração, para que você receba o conhecimento da palavra, do mistério que estava oculto e no Evangelho da Graça foi revelado para nós. Então não tem mistério mais, foi revelado. Estava oculto para os judeus, para o povo passado estava oculto. Agora para nós está revelado nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Querido Deus e amado Pai, eu te louvo e te agradeço pela minha vida, pela minha família. Agradeço por esses teus filhos que estão aí do outro lado assistindo esse culto online. Não estamos presentes pessoalmente, mas em espírito e em verdade nós estamos em comunhão pela tua palavra, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo. Por isso eu te agradeço, porque eu sei que todos esses cultos online que está sendo ministrado, a palavra está iluminando os olhos dos teus filhos, que foi comprado com o teu sangue derramado lá na cruz, que foi comprado com a tua vida lá na cruz. Verdadeiramente, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e eu te agradeço nesse momento. Grato a ti, Senhor, pela minha vida e grato a ti pela vida de todos os meus semelhantes, em nome de Jesus. Pai. Então, meu querido, eu já falei aqui que tribulação são tentações humanas, não é diabo, não é... São tentações dos nossos desejos carnais. E hoje nós vamos falar sobre a nossa esperança. O que é a nossa esperança? Daqui a pouco você vai conhecer o que é a nossa esperança. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não se é alcançado, quando o mundo te deixa de lado, o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carrega
carregue a tua luz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não se é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador, o Salvador. Ele é Jesus que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo ele levou. Carregue a tua luz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Jesus te dá. Jesus te dá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu agradeço demais a Deus, porque há 30 anos atrás eu não estava aonde eu estou hoje, com os passos firmados na rocha, com a prudência de Deus na minha vida. Jesus, quando esteve aqui, ele disse que o homem prudente edifica a sua casa, edifica a sua vida na rocha, mas o homem imprudente edifica na areia, onde vem o vento, onde vem a tempestade e derruba a sua casa, a sua estrutura. Então, meu querido, nós temos que ser alicerçados, os nossos pensamentos, a nossa mente tem que ter alicerce formado na sabedoria de Deus. Cristo é a nossa esperança. A esperança da glória que tanto o apóstolo Paulo pregava para os judeus, a esperança da glória é Cristo, porque nós vamos ter esse corpo transformado no nosso corpo espiritual para viver a vida eterna junto com o nosso Pai Todo-Poderoso, o Deus que é o único e bendito e misericordioso para com todos. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Estou aqui na minha residência, congregado aqui, minha esposa, meus netos aqui, e eu tenho certeza que aí onde você está com a sua família aí, se não tiver junto dos seus familiares, mas você está pedindo a Deus para estar também na vida deles, para que eles possam receber a herança, para que eles possam receber as bênçãos que já foram derramadas lá no Calvário. Vamos mudar aqui o cenário para nós ministrarmos a palavra dessa noite. Glória a Deus pelas nossas vidas. Glória a Deus pela tua vida, meu querido. Eu me emociono de falar do amor de Deus, de Cristo que foi derramado na cruz pelas nossas vidas. Eu não estou aí presente contigo, mas como disse o apóstolo Paulo, mas eu estou presente em espírito e em verdade. A voz de Deus está chegando aí através do meu corpo, da minha voz. A palavra de Deus está chegando aí no teu lar, verdadeiramente. E essa palavra é o poder de Deus. É a palavra que muda, a palavra que transforma o entendimento, a mente. Porque a salvação tua já está garantida, porque foi consumada
há mais de 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, lá no Calvário, quando Jesus subiu lá e levou toda a nossa culpa e pagou o preço pelas nossas vidas. Por isso você não tem o preço a pagar, porque o preço já foi pago lá na cruz. Amém. A dívida que nós tínhamos com Deus, Jesus pagou lá na cruz. Tudo isso que eu estou falando já foi pregado aqui e vamos continuar pregando, porque a minha missão aqui, até 30 anos antes deste momento, eu não sabia o que eu estava fazendo aqui. Corria para um lado, corria para o outro, mas hoje eu sei o que é a minha missão aqui. Minha missão aqui não é fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus quem fez foi Jesus na cruz. Ele comprou a sua igreja com seu sangue. Eu estou divulgando a obra de Deus, que quem fez a obra foi Cristo lá na cruz. Nós estamos divulgando a obra dele para você que ainda não conhece, mas que já está salvo no Espírito. Vamos à palavra em nome de Jesus. As coisas de Deus, de Cristo, é simples. Viu? As coisas de Deus é simples. A palavra diz que ele não escolheu doutores, não escolheu advogado, não escolheu médicos para divulgar a obra dele. Ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolheu as coisas que não são. Eu não era nada. Eu não era nada. Mas para o homem hoje também eu não sou, mas para Deus eu sou muita coisa. Para os homens, meu querido, você pode não valer nada, mas para Deus você vale muita coisa. Sabe por quê? Porque você tem uma parte de Deus na tua vida. Uma partícula do sangue que foi derramada no Calvário está na tua vida. Vamos aqui à palavra de Deus nessa noite. Nós vamos ler alguns textos e o título da mensagem de hoje é Cristo, a nossa esperança. Amém. Vamos ler aqui um texto aqui em Romanos para nós introduzirmos a palavra neste momento e vamos ver o que o Espírito Santo vai falar conosco nessa noite através dessa palavra. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu tive um problema, tive como se diz, uma paralisia facial. Eu ainda estou com sintomas aqui na boca, porque às vezes eu falo meio enrolado, né? Mas graças a Deus, porque essas doenças no nosso corpo, né? Nós vamos passar por isso. Mas essas doenças do nosso corpo, Deus deixou os médicos para nós. O nosso espírito nós estamos alimentando agora. Por isso, meu querido, zele do seu corpo. Não maltrate o seu corpo com coisas que Deus não agrada, por exemplo, drogas, bebida, vícios, cigarro, essas coisas. Deus não agrada disso, porque o nosso corpo é para habitar o Espírito Santo de Deus. E quando as pessoas fazem essas coisas, entristecem o Espírito Santo, e o Espírito Santo fica apagado na vida deles. Então não entristeçais o Espírito Santo que habita em ti. Vamos ver aqui, Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. 4, versículo 18 e 19. Diz assim, ó. 18 e 19. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Um homem com 100 anos, uma mulher de idade avançada, e Deus promete-lhe um filho. Um filho que era o seu herdeiro, Isaac, né? Que dele viria o descendente da promessa, que é Cristo. Coisas que nós pregamos aqui, que você vai entendendo à medida que vai absorvendo a palavra de Deus.
A palavra de Deus nos ensina como andar. Ela nos educa a doutrina de Deus para nós. Nós vamos passar aqui mais para frente também, aqui, deixa eu passar aqui os rascunhos aqui, que agora mesmo vai ter as revelações de Deus. Porque nós somos humanos e nós temos limitações. Por exemplo, as pessoas não gostam de falar a sua idade. Eu tenho 60 anos. Então, a palavra, nos estudos científicos diz que a partir dos 25 anos, as nossas células, todas as células do nosso corpo, principalmente os neurônios, vão sendo queimados e destruídos. Não, os neurônios não voltam mais, vão sendo eliminados. E as nossas células vão se degenerando. Então, por isso que nós precisamos zelar do corpo, tomar as coisas que precisa para repor as vitaminas que o corpo não adquire mais. E precisamos também manter o nosso espírito alimentado. E a única coisa que alimenta o nosso espírito é Deus, através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, nos ensinando como viver nessa terra e como prosperar nessa terra. A maior riqueza do homem que Deus deu para nós foi colocar o seu Espírito dentro de nós, uma parte de Deus em nós, a fé que a de Abraão é diferente da nossa, porque ele está antes da cruz, nós estamos depois da cruz. A fé de Abraão era a sua própria fé, mas era um homem que tinha uma fé tremenda. Já para nós que éramos gentios, Deus, sabendo todas as coisas, viu todos os nossos proceder do presente e do futuro, que Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe o amanhã. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Por isso que Deus não agrada quando as pessoas vão atrás de homens ou de mulheres para saber o futuro, sabe? Deus não agrada disso, porque isso pertence a Deus e não cabe ao homem. E o homem também não vai. Ele joga uma verde e às vezes acerta. Pela sorte acerta. Mas só Deus sabe o nosso destino todo. Mas uma coisa eu te digo, na cruz Ele nos destinou para uma vida de esperança maravilhosa. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui onde o versículo chave aqui que nós vamos ler. Romanos 5. Eu nem tirei daqui, no versículo 3 em diante. Nós vimos lá no 4 que Abraão, ele esperou contra a esperança. O que é isso, esperar contra a esperança? Você está esperando uma coisa que aos olhos nossos é impossível. Olha, Abraão estava esperando uma coisa que aos olhos dele era impossível. Quando Deus revelou para Abraão o que ia acontecer na vida dele, Abraão riu. Não descrendo, mas ele riu porque tem certas situações nas nossas vidas, meu querido, que a gente acha que de nós mesmos nunca vai acontecer. Mas a gente não devemos esquecer que dentro de nós habita Deus. O Espírito Santo é Deus. E o que é impossibilitado para nós é possível para Deus. As coisas que nós não podemos fazer, na nossa impossibilidade é onde Deus age na nossa vida. Aliás, já agiu. Nós vamos só tomar conhecimento e colocar em prática na nossa vida. Aqui em Romanos também fala que lá em Abraão, aquelas coisas que Abraão achava impossível aos olhos dele, como ser humano, Deus, pelo poder de Deus, ele trouxe à existência as coisas que não existiam. É isso que é fé. Aí, lá em Hebreus 10, lá em Hebreus 11, vamos lá ler, depois nós voltamos aqui. Não tem jeito, tem que falar a palavra, né? Eu vejo que o Espírito Santo já começou a falar. Né? Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Tá vendo? Nós temos a certeza. Agora vamos prosseguir o versículo. A convicção de fatos que não se veem, tá vendo? Então, nós temos a certeza que vamos receber, mas a fé a gente não vê o que é aquilo que nós vamos obter.
É uma coisa que está obscura aos nossos olhos. Mas que Deus faz trazer à existência essas coisas que não existem por causa da fé que foi nos dada. Lá em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Então a justiça de Deus nesse pacto é manifestada, a justiça de Deus nesse pacto é manifestada pela fé. A fé que foi nos dada. Não era igual à fé de Abraão. Abraão estava antes da cruz. Então, vamos ler aqui Romanos 5. Eu já falei aqui no outro culto que na graça, a pessoa que não sabe manusear a Bíblia, aprende. Porque nós ficamos, vai num livro, vai no outro, e pegando a verdade. Romanos 5, versículo 3. Eu vou ler do 3, você pode ler do versículo 1 que diz assim, ó, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Eu já falei em outro culto aqui, que as tribulações que nós passamos são tentações humanas. Não é diabo. Não vai demorar, eu vou dar o estudo sobre o diabo. O diabo que a Bíblia fala e o diabo que foi criado pelo sistema religioso. O sistema religioso criou um diabo de chifre que coloca fogo pela boca para enganar os fiéis, para manter preso num determinado que chama de igreja. E é uma denominação. Aí a pessoa, tudo que se fala lá, se você não fizer isso, vai para o inferno. O inferno existe, mas não é o inferno que eles criaram. O inferno, eu já vou adiantar, o inferno é a sepultura. A cova, a Bíblia fala, é porque eles não traduzem a Bíblia, aí eles estudou teologia. Teologia é teoria de homem. Na teologia tem a teoria do homem. Nós não podemos misturar a teoria do homem com a palavra de Deus, com Deus. Vai virar confusão. É igual tá aí fora. O sistema religioso introduziu a teologia, misturou com a palavra de Deus e está aí essa confusão. E nós pregamos aqui a doutrina, a sã doutrina, o evangelho da graça. Não tem teologia, já está revelado. Não tem as minhas interpretações próprias. Eu apenas estou lendo e falando o que está escrito aqui. Ó. Porque de mim mesmo, a pessoa José Ramalho, eu sou um filho de Deus. Fui adotado, sou igual a você, meu querido. A mesma fé que eu tenho, que foi me dada, Deus deu para você também. Agora, por que é que a minha está desenvolvida e a sua talvez esteja parada? Porque não é que eu tenha mais fé do que você, é porque eu estou obtendo conhecimento. Quem tem mais conhecimento recebe mais. Quem não tem, fica parado, paralisado, neutro, né, acomodado. Né? Você sabe, os judeus, quando Jesus falou aquele versículo, remendo novo e vestido velho, aquela palavra lá que eu não vou ler agora, ele estava se referindo a isso, que os judeus não queriam largar a lei de Moisés, mesmo depois da morte de Cristo, porque o fim da lei foi a morte de Cristo. Ele cumpriu a lei por nós, que nós não daríamos conta de cumprir. Eles não queriam largar a lei, porque lá a lei alimentava o corpo. O pecado estava ali na lei de Moisés. E a graça não. A graça, o nosso espírito é santo. O nosso corpo é imperfeito, mas o nosso espírito que está aqui é santo. Está vendo? Eu não posso falar, meu corpo é santo. Não. Eu estou procurando, através da palavra, não fazer as coisas que Deus não agrada. Tá? A palavra é para isso. Vou pedir a irmã Sandra que verifica aí, ela bateu aí. Tá beleza? Joia. Aqui é tudo improvisado, meus amigos, meus amados. Mas é para honra e glória, louvor do nome do Senhor. A palavra está chegando até você. Talvez um dia nós vamos ter mais equipamento mais sofisticado,
mas por hora, que maravilha. Glórias a Deus. Quem não tinha nada, e agora eu tenho um tesouro dentro de mim. A Bíblia diz que nós temos um tesouro em vaso de barro. Eu já preguei aqui sobre isso. Nós temos um tesouro em vaso de barro. O vaso de barro somos nós. E o tesouro? Deus. Deus, o Espírito Santo habita em nós. É o maior tesouro. Vale mais que ouro e prata. Deus vale mais que... Deus é o dono do ouro e da prata. Os diamantes, é tudo de Deus. Então nós temos Deus, querido, na nossa vida. Talvez você esteja em dificuldade porque você não está sabendo lidar com Deus. Porque Deus é o Espírito Santo que habita em nós. Pai, Filho e Espírito Santo não são três, são uma pessoa e três manifestações. Então, por exemplo, quando a gente aprende a lidar com Deus, qual é o filho que pede um pão ao pai e o pai lhe dá uma pedra? Ou lhe dá um cascalho? Tá? Então, Deus opera através de nós. E quando nós andamos em linha com a palavra, o Espírito Santo manifesta-se na nossa vida. Ele ministra na nossa vida. É tanto que lá em Romanos 8 diz que Ele é quem ora por nós, é quem intercede por nós. Porque nós não sabemos orar como convém. O homem, quando vai orar de si mesmo, é contando vantagem. Oh, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Obrigado, Senhor, que agora tu me desse condição. Eu tenho uma fazenda, tem conta no banco, tem tudo isso. É contando vantagem. Porque o que Deus colocou nas nossas mãos, não precisa nós falarmos. As pessoas vão ver a prosperidade nossa. Porque o dinheiro na nossa vida, os bens materiais que nós usamos nessa terra, é fruto da prosperidade. É o resultado da prosperidade. Às vezes as pessoas me viu há 30 anos atrás, eu estava caído, na sarjeta, como diz o ditado. Mas vê-nos hoje, e ele diz, olha, mas o que é que vocês estão fazendo? Eles falam até com gíria, vocês estão roubando, traficando. Aí é um canal já para mim entrar com a palavra de Deus, com o poder de Deus na vida deles. Eles falam isso por falta de conhecimento de Deus. Às vezes a gente falamos palavra porque ainda não chegamos ao tal conhecimento. Vamos à palavra porque o tempo passa. Romanos 5, versículo 3, né, que nós falamos. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança, paciência. Você tem paciência? O salmista, antes da cruz, ele diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, olhou para mim, me atendeu. Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor, será que você tem paciência? O que você pediu a Deus, você já quer no momento, instantaneamente? Tem paciência de esperar igual Abraão? Ele riu no momento, mas acreditava que estava falando com uma coisa que era superior a ele, que era o Deus que criou o mundo, criou todas as coisas. Você pode duvidar de uma coisa grande desta? Do Deus? E não tem química, não tem física, igual dizem aí que tudo surgiu de uma explosão. Isso aí é o homem orgulhoso que não admite o poder de Deus. Pois ele próprio foi criado por Deus. Ele não admite o homem, o ser humano é ser orgulhoso. Por isso que a Bíblia fala da avidez, que é isso. Os judeus tinham a jactância, o orgulho, a avidez, e Deus quebrou isso. E nessa semana, a minha esposa contava o fato de uma mulher que de uma dita dominação e estava contando vantagem. Eu dobrei o joelho e fiz isso, tá vendo? É jactância, é orgulho. Hora nenhuma o nome de Deus entra ali. Na graça não, toda honra e toda glória é dada a Deus que mandou Cristo morrer por nós. Eu não sou nada sem Cristo. E tudo que eu faço tem um nome de Cristo no meio, primeiramente.
Só fiz aquela coisa porque Ele me deu força, me deu entendimento, me deu sabedoria e me deu o poder dele através da palavra para eu resistir às tentações e prover na minha vida o melhor de Deus na minha vida. Aleluia, glória a Deus, viu? Eu louvo a Deus pela minha vida, eu louvo a Deus pela tua vida. Porque o mesmo que foi feito na minha vida, foi feito na tua vida. Agora você, não sabendo disto, você não pode fazer nada. Mas através da minha vida, que foi designado para ser um pregador da palavra, do verdadeiro evangelho de Deus, eu estou levando nesta noite a palavra para que você conheça o verdadeiro poder de Deus, que é o evangelho que foi lá na cruz consumado, quando Jesus morreu e derramou seu sangue lá, salvando-nos, libertando-nos do pecado e das hostes malignas deste mundo. Vamos prosseguir a leitura. Glória a Deus, está vendo? O Espírito Santo falando na tua vida, na minha vida. Que a palavra, antes de chegar aí, ela vem primeiro para mim. E eu absorvo a palavra. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, e a experiência, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, dado. Vendo? Então, aqui está a pergunta desse versículo. Nós vamos falar já de esperança, mas vamos ver a pergunta desse versículo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Como o amor de Deus é derramado em nosso coração? Como o amor de Deus, esse versículo responde aqui, eu vou dar a resposta. Como o amor de Deus é derramado na vida da minha esposa, na vida do meu neto, na tua vida, como o amor de Deus é derramado? A resposta está aqui no versículo 5. Vamos ler aqui, ó. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está vendo? Como é que eu, pastor, mas como é que eu recebo esse Espírito Santo que tanto tu falas aí nessas pregações, quando você crê na palavra? Vamos voltar lá em Efésios, lá na frente, lá em Efésios, capítulo 1. Aqui é a graça de Cristo, o que Ele fez na cruz, Efésios 1. Já passei aqui, mas nós já achamos. Efésios, capítulo 1. Não é no 1, vamos passar por aqui. 1:13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Vendo? Você creu? Foi selado. Selado, o que é isso? Foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Selo, foste selados. Quando a gente vai pôr uma carta no correio, a gente tem que pagar o selo. Aqui diz que quando nós ouvimos a palavra da salvação, que é o Evangelho, nós fomos selados, confirmados. E nós lemos lá em Romanos que confirmado o quê? O Espírito Santo que foi nos dado. Então, ele passa a manifestar na nossa vida. Ele vai interceder por nós, ele vai orar por nós. Quando você abre a sua boca para falar algo com Deus, o Espírito Santo já transforma as nossas palavras, intercede por nós diante de Deus. Isso é o maior tesouro do homem. O dinheiro do maior milionário do mundo não compra isso. Por isso que quando os apóstolos, os primeiros apóstolos de Jesus mandou de 2 em 2 70 apóstolos, discípulos,
para ir pregar naquela região, e eles vieram maravilhados, Senhor, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, porque eles tinham o Espírito Santo. Jesus colocou o poder dele. Jesus colocou o poder dele naqueles homens. E eles vieram maravilhados. E às vezes eu fico maravilhado. Igual estou maravilhado agora. Eu estou aqui na frente de uma telinha pequena, mas estou vendo que de mim, como aquela mulher do fluxo de sangue, está saindo virtude, está saindo poder, levando para a tua vida a palavra poderosa de Deus. Eu estou sentindo nesse momento, agora há pouco eu me emocionei, não chorei aqui, não gritei, não esperneei, porque Deus não é Deus de confusão, a gente se contém, o Espírito Santo, é isso aí. Então, o amor de Deus é derramado na vida, não é de todo mundo. Como é que o amor de Deus vai ser derramado na vida de uma pessoa que nem conhece Deus? Não tem intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, olha, muitas pessoas pensam que outrora era através da oração. No outro pacto era através da oração. Nesse pacto é através da palavra. A palavra. O capacete da salvação e a espada do Espírito. Está aqui, ó. Vamos ler lá em Efésios aqui também 5. Ó. Efésios 5. 5, aliás 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está falando da armadura de Deus. Então nós que temos intimidade com Deus, através do Espírito Santo, nós temos a armadura de Deus. Paulo deu uma ilustração lá, que ele era soldado antes de pregar o Evangelho da Graça, ele era soldado, perseguia os da igreja do caminho, que a igreja antigamente, o primeiro Jesus que pregou, e depois que ele morreu, o nome do ministério era o caminho, os do caminho. E no caminho de Damasco, Jesus aparece para Paulo e muda Paulo com um novo entendimento para pregar a graça aos gentios, que éramos nós. Vamos ver aqui, ó. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tá vendo? O Espírito Santo trabalha em linha com a palavra. Agora nós já fugimos um pouco da esperança. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é Cristo. E essa mensagem nós vamos hoje, quarta-feira. Hoje, quarta-feira. Vamos continuar aqui. Então, vamos lá em Colossenses aqui também. Colossenses 1. Colossenses 1. A esperança é para nós uma firme âncora para a nossa alma. Firme e sólida. Colossenses 1, 5 e 6. Diz aqui, ó. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Está vendo? Essa esperança que está preservada no céu para nós é a última coisa que falta acontecer para nós. Porque tudo já foi feito na cruz. O que falta acontecer para nós é nós vamos morrer nesse corpo carnal. Esse corpo vai ser sepultado. E morreu aqui, o nosso espírito já vai direto para Deus. Porque quando Cristo morreu na cruz, nós ressuscitamos com Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, morreu, seu corpo vai virar pó, vai desaparecer. É enterrado amanhã, daqui a 20 anos não existe nada. Se comprar o terreno, está lá, um terreno comprado, mas não existe mais nada. Talvez nem os ossos. Mas o nosso espírito está vivendo a vida eterna com Deus. Essa é a esperança que falta acontecer, é a transformação desse corpo.
corpo carnal transformado no corpo espiritual. E mais para frente nós vamos dar um estudo sobre o corpo que nós vamos viver a glória. Vamos viver a vida eterna. Continuando, 5, né? Colossenses 1, 5. Por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Tá vendo? Todas as verdades, quando Jesus diz, conhecereis a verdade me libertará. Toda a verdade de Deus está nessas 14 cartas. Ah, mas pastor, e aqueles livros, Mateus, Marcos, Lucas e João? Chamamos ele de livros históricos. Que Jesus, quando estava ali, que Mateus, Marcos, Lucas e João estavam contando ali a história de Jesus de Nazaré. Jesus veio para morrer na cruz, ele veio para cumprir a lei, ele veio para anunciar o reino de Deus, que outros profetas também na Bíblia já tinham anunciado que ele viria. João Batista disse, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, raça de víbora. No Velho Testamento a pessoa tinha que se arrepender. O nosso arrependimento foi na cruz. Cristo fez tudo por nós. E nos elegeu, né? Por isso que as pessoas vão para um determinado lugar que chama-se de igreja, que é denominação, aí eles fazem o apelo. Quem quer aceitar Jesus? O aceitar Jesus não é lá. Porque quem nos escolheu, já tem uma mensagem aqui no YouTube, quem nos escolheu, não foi nós que aceitamos ele, ele foi que nos escolheu, antes da fundação do mundo. O nosso espírito já tinha sido escolhido para passar aqui nessa terra, nesse corpo, e depois voltar de novo para lá. Isso é outro estudo que nós vamos ver. Agora, isso aqui é a loucura da pregação. Se você recebeu o dom e colocou, ativou ele na tua vida, tu vais crer. Porque essa fé que foi dada não é de todos. Infelizmente não é de todos, porque tem o filho da salvação e o filho da perdição. O filho da salvação e o filho da perdição. Todos são filhos de Deus. Uns da salvação, outros da perdição. Perdição é o quê? Pastor, o que significa perdição? Você pode olhar no dicionário português, no dicionário de palavra, que vai dizer que é destruição. Perdição significa destruição. Então os filhos da perdição vão ser destruídos. Ah, eles não vão para o inferno. O inferno foi criado pelo homem. Isso não existe. Fogo eterno. Fogo eterno significa o juízo de Deus. Por que pregam lá nas igrejas isso? Para fazer medo das pessoas. As profecias, tudo para fazer medo da pessoa, para a pessoa ficar presa lá e todo mês dar dinheiro para eles. Dízimo que era da lei, do antigo pacto, tem que dar todo mês. As ofertas, a oferta no Novo Testamento tem, na graça tem. Mas para que é a oferta? Eu não preciso de salário. Porque meu salário, quando Deus criou o homem, ele disse para o homem, comerás do suor do teu rosto. Na lei, os levitas que foi escolhido para cuidar da obra de Deus, ele tinha o mantimento para sobreviver. Mas não era carro, não era avião, conta no banco, nem jatinho, nem mansão, não. Era o suficiente para sobreviver. Vai lá na lei, pesquisa lá a vida dos sacerdotes, dos levitas. E hoje aquelas pessoas que tocam, que dizem que é levita, é mentira. Não existe isso mais não. Era da lei. Que diz que é pentecostal, não existe isso mais não, viu, querido? Era da lei de Moisés. Então você não é judeu não, você é gentil. Não tem nenhum judeu aqui que é brasileiro que é judeu. Se tiver algum judeu, foi que veio lá de Jerusalém, de Israel. Então, Pentecoste era Pentecostes, ele celebrava as festas da lei de Moisés e tinha uma que era Pentecostes. E isso não precisa nós celebrar isso mais não, que isso era da lei de Moisés. Está entendendo? Então isso é revelação de Deus para quem não conhece, para quem não lê a palavra e deixa o homem manipular a pessoa. Eu fui manipulado muito tempo. Eu fui ser pastor de uma igreja e tinha uma Belina velha. No dia que nós compramos a Belina, foi o primeiro carro nosso. E nós recebemos aquele carro como se fosse uma BMW zerada, uma Mercedinha zerada. Foi a maior festa.
E sempre celebravam, oh, obrigado, Senhor. Aquele carro era velho, mas para nós era como se fosse ouro e prata. E fui congregar nessa igreja como pastor, e o pastor disse, olha, você tem que vender essa Belina velha e comprar um carro zero, porque vai dar mal visto os olhos um pastor com um carro velho desse. E imediatamente nós separamos de lá, porque isso não é coisa de Deus, sabe por quê? Porque aquilo que Deus te deu, tudo que Deus te dá é semente. Olha, aquela Belina era uma semente, foi plantada. Hoje nós não temos mais ela. E foi quem nos deu tudo que nós temos hoje, através daquela Belina. Porque primeiramente é Deus, mas nós temos os elementos que Deus usa para fazermos as coisas acontecer. Através daquela Belina, tudo que nós temos hoje, que está aqui para nós usarmos, porque nada é nosso. Daqui um dia nós vamos partir desse mundo, não vamos levar nada. A única coisa que nós vamos levar é aquilo que outra pessoa fez para nós, que foi a salvação que Cristo fez lá na cruz. E essa nós vamos levar e ninguém toma, porque o poder de Deus, aquilo que Deus dá, ninguém toma. Viu, meu querido? Aquilo que Deus te deu, ninguém toma. E a minha salvação, a salvação daqueles que receberam o dom da fé e crer, ninguém toma. Viu? Essa é a nossa esperança, é Cristo. Nós vamos passar, eu ponho uma frase lá, não estou nem lembrado como é que é, ó. O pior, prepare para o pior. Viva o presente e prepare para o pior. O pior virá. Coisas piores vão acontecer. Você viu esse ano as coisas ruins que aconteceram? Pois eu te digo, coisas piores vão acontecer. Mas Deus é fiel conosco. Deus é fiel conosco. Nós passamos esse ano sufocado. Mas estamos aqui, ó, dando glória a Deus, estamos aqui alegres, sabe por quê? Porque Deus é fiel conosco. Por que Ele é fiel conosco? Porque nós somos fiel com Ele. Agora a pessoa não é fiel com Deus, não busca a Deus, não é buscar Deus num monte, atrás de coisas, não. Buscar a Deus através da palavra do conhecimento, é conhecer Deus. Não é ir para um monte, orar a noite inteira e no outro dia está na mesma situação. Eu fui muito para o monte. A noite inteira era bom, era uma diversão maravilhosa. Mas, tendo conhecimento da graça, Deus está em nós, querido. Não precisa você ir atrás de Deus. Lá no livro de Isaías diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aquilo era no Velho Testamento. Que Deus, na lei, a pessoa tinha que correr atrás de Deus. Hoje nós não precisamos correr. Hoje nós não precisamos correr atrás de Deus, só porque Ele está dentro de nós. Ele habita em nós. Temos que fazer alguma coisa? Temos. E a palavra diz o que nós temos que fazer. É o que eu estou pregando, você vai aprender o que tem que fazer. Nós estamos lá em Colossenses 5. Nós já lemos o primeiro e o 6. Que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo, vírgula, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Entendeste a graça de Deus na verdade. Está vendo? Então, para que é esse evangelho? Para você entender a graça. O que é a graça? O que Cristo fez na cruz. O que Cristo fez na cruz é chamado de graça. Por isso que a gente diz, a graça e o apostolado. E o apostolado? É isso que eu estou fazendo, ensinando. O que Ele fez na cruz. Você quer aprender? Você recebeu o dom da fé? Vai ativar ele na tua vida? Creia nessa palavra. Se você não crê também, é problema seu. Porque Deus, tudo na graça é automático. Sabe onde Deus está? O Espírito Santo habita em nós. Sabe onde Deus está agora? No descanso dele. Nós estamos vivendo o 7º dia, o descanso de Deus. Ele está lá no descanso dele. O Espírito Santo habita em nós. Tudo é automático. Você faz as coisas da carne, tem castigo? Tem. Deus não deixa no Velho Testamento tem um versículo,
Deus não deixa o culpado. Eu até esqueci como é que é o ditado. Como é que é o ditado? Não tem o culpado por inocente. Deus não tem o culpado por inocente. Então, toda pessoa que é culpada vai pagar o preço. Matou, vai pagar. Roubou, vai pagar. Adulterou, vai pagar. Maltratou outra pessoa, vai pagar. Sabe por quê? Você sabe qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Unir todas as coisas. Ele escolheu o povo judeu como os filhos dele, legítimo. Mas na graça ele quer unir. Aí não tem mais judeus, não tem gentil, é um povo só. Um povo que fala a mesma língua. Um povo que pensa as mesmas coisas. São imitadores de Deus. É isso, essa é a vontade de Deus. Que é boa, perfeita e agradável. Nessas condições. Viu? Isso aqui não prega na denominação, porque se pregar as pessoas vão ficar confusas, porque lá prega é prosperidade material. Dinheiro é prosperidade material. Na graça, o dinheiro vem para nós, vem. Mas primeiro vem a prosperidade de Deus. O dinheiro é o resultado da prosperidade. Vamos prosseguir. Né? Entendendo a graça. Então vamos meditar nesse versículo aqui, no 5 e no 6. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então, essa esperança que falta acontecer na nossa vida é a transformação do nosso corpo. E quem é que nos faz estar firme nessa terra? É a âncora da nossa... Quem é a âncora da nossa alma? É Cristo. Cristo nós estamos ancorados em Cristo. Cristo é a âncora da nossa alma, do nosso entendimento. Para nós conhecermos a verdade, a graça. Vamos ler aqui, está dizendo aqui, é porque as pessoas não entendem. Tudo depende do homem para entender as coisas. E você sabia, eles me chamam de pastor, mas eu estou exercendo nessa noite os 5 dons de pastor, de mestre, de apóstolo, porque depois da cruz não existe isso. Existe que um homem vai lá, unge o outro, intitula ele de pastor, intitula ele de apóstolo, intitula ele de mestre, de profeta. Depois da cruz é dom. Depois que eu terminei esse culto aqui, os dons vão ser usados se eu sair daqui e for pregar a palavra novamente em outro lugar. Ao meu respeito, as pessoas me respeitam e me chamam de pastor. Mas eu ensino a todas essas pessoas. Vamos ver aqui. Versículo 6. Que chegou até vós, como também em todo o mundo. Está vendo? O Evangelho, a palavra de Deus, já foi pregada em todo o mundo. Isso aqui é outra mensagem. Não, mas nós temos que mandar missionário. Já foi pregado em todo o mundo. A Bíblia diz que já foi pregado em todo o mundo. Mas se você não acredita, né? Então quem é os missionários que estão lá? É da denominação, que cada um quer ter uma posição maior que a outra. Fulano de tal quer ser maior do que a outra. Né? Então cada denominação dessa tem um dono. Porque a igreja que eu prego, o dono dela é Deus, é Cristo. E foi comprada com seu sangue lá na cruz. Foi comprada com sangue. Não foi com estatuto no cartório. Não foi com dinheiro de político. Que a maioria das denominações aí estão pedindo lote à prefeitura, a político. Hoje aconteceu a eleição aí, ó. Quantos homens que se diz de Deus estão vendidos aí, ó. Não devia nem entrar em política, mas eu estou entrando. Quantos homens aí que se diz de Deus estão empenhados em política, que isso não é de Deus? Fui lá, voltei, prestei meu dever de cidadão, porque nós temos que obedecer às leis do homem também, que a Bíblia fala, mas eu não me envolvo com essas coisas, porque essas coisas não é de Deus. Eu me envolvo com a palavra de Deus. Eu me envolvo com Deus. É onde a minha esperança está firmada, onde meus pés estão firmados na rocha. Essa é a minha esperança, não um político. Viu, meu querido? E essa mensagem aqui vai rodar o mundo inteiro.
Não sou famoso, nem quero ser, mas vai chegar o mundo inteiro, vai chegar no ouvido de quem faz essas coisas. Né? Eu conheço a palavra, eu conheço o mundo, eu vivo no mundo. Né? Vamos orar. Orar para aqueles que ganhou, que não conhecem Cristo. Porque nós temos que orar. Porque nós vivemos na cidade. Vivemos no estado, vivemos no Brasil. Então diz aqui, versículo 6. Está produzindo fruto e crescendo tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Vou repetir. Que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Então, para ser gerado fruto na nossa vida, nós temos que entender a graça. Acabei de ler. Tem que entender. As pessoas não entenderam. Paulo recebeu este evangelho de Cristo, ouviu da mão de Cristo, da boca de Cristo. A Bíblia diz que ele falou com Paulo na linguagem hebraica, no idioma de Paulo, e deu o evangelho como deu a lei a Moisés. E as pessoas não entendem. Não entendem por quê? Porque tem preguiça de ler. Não quer tirar. Passa o dia inteiro na internet ouvindo porcaria, mas não tira uma hora para ouvir uma mensagem. A mensagem daquele é aborrecida demais, é longa, mas não sabe que está ali, naquele aborrecido, na mensagem que é longa, as bênçãos de Deus estão sendo derramadas ali naquela mensagem. Sabe? Tira um tempo para Deus. Olha, a pessoa que prioriza Deus na vida dele é diferente. As coisas acontecem, as coisas fluem na vida dele, na vida dela. E quando eu falo dele, o homem, para Deus, homem e mulher é igual. Então, para entender a graça e para nós gerarmos frutos, recebemos a bênção, recebemos a herança, nós temos que entender a graça. Mas as pessoas estão pregando o livro de Mateus, que era a lei de Moisés. Era o evangelho da circuncisão. Não era para os gentios. O próprio Jesus proibiu os 12 apóstolos de ir pregar para os gentios. Depois da cruz, Pedro, na quarta-feira eu falei aqui, eu li o versículo, Pedro pregava para os gentios e obrigava eles a viver como judeus. Tinha que circuncidar e viver como judeu. E Paulo repreendeu Pedro. Eu li aqui na mensagem de quarta-feira. Escuta lá, não vou repetir não. Porque quem é preguiçoso não cresce diante de Deus. Não tem coragem de ler a palavra. Eu não entendo a Bíblia. Mas entendo mexer num computador, entendo mexer num celular, aprende que é uma beleza. Aprende sozinho. E não aprende a mexer num livro tão simples desse. Continuando. Né? Então, Cristo é a pedra angular. Vamos ler lá em Efésios, nós já vamos dar uma pausa nessa mensagem hoje e vamos continuar na quarta-feira ela para terminar. Vamos ler esse versículo aqui e parar. Efésios 2, 19 e 20. 2, 19 e 20. 19 e 20. Assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nós vimos na quarta-feira que nós somos justificados pela fé. E a graça, o evangelho da graça, Cristo, ele veio testemunhado pelos profetas. Porque a lei
A lei era a sombra de tudo que ia acontecer na cruz, no Novo Testamento. E hoje nós estamos vivendo a perfeição de Deus. Estamos firmados na rocha, na pedra angular que é Cristo. Como diz em outro livro, a pedra de tropeço, a pedra de escândalo. Cristo, quando veio aqui para os judeus, foi escândalo. Até hoje eles não acreditam. Estão esperando outro Messias. Mas o nosso, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, já foi lá no Calvário, já morreu, já tirou o pecado e nos salvou. E nos abençoou. E nos deu a vida eterna. Essa é a nossa esperança. E essa nossa esperança é Cristo. E Cristo é a âncora da nossa alma. Do nosso espírito. Nós estamos ancorados em Cristo. Preste atenção aqui. Nós estamos ancorados em Cristo. Se você estiver ancorado em outra coisa, você vai cair. Você está na imprudência. Vai vir, como Jesus disse, o homem prudente firma, faz sua casa na rocha. O imprudente faz na areia. Mas vindo o vento e a tempestade derruba. Então nós estamos ancorados em Cristo. Vem tribulação, vem. Vamos ler mais um versículo para terminar. 1 Coríntios capítulo 10. Nós estamos ancorados em Cristo. Falei de tribulação, né? Vamos ler aqui o versículo 10. Deixa eu ver se é 10 aqui. 10, 13. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Vendo? Ah, o diabo está me tentando. Não é diabo não, querido. É seu próprio desejo carnal. Seu próprio desejo carnal que você deseja. As coisas mundanas que Deus não agrada. Né? Vem a sua vida, vem, porque nós temos duas naturezas, uma natureza espiritual e uma natureza carnal. E a natureza carnal, sintomaticamente, aparentemente, é mais forte que o espírito. Sabe por quê? Domina o espírito das pessoas, porque a pessoa não se alimenta da palavra. E o que fortalece o nosso espírito, que veio do céu, é a palavra de Deus. Porque quando você lê a palavra, é Deus falando conosco. É Deus na intimidade dele conosco. E ele não manda recado por homem, não. Eu não estou dando recado para você. Eu estou sendo usado como vaso nessa noite para transmitir a palavra de Deus para a tua vida, querido. Ah, Deus me mandou um recado. Não, eu não acredito nisso não, que isso era da lei de Moisés. Era as profecias do homem da lei de Moisés. Na graça, Deus fala dessa forma aqui, ó. Hebreus, vamos terminar aqui, Hebreus. Hebreus 1. Ó, como é que Deus fala aqui depois da cruz? Ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Está vendo? Então, Deus está falando contigo. Pelo Filho, a palavra, o Evangelho, a graça. Se você entender isso aqui, você vai frutificar para Deus. Vai gerar frutos. Está entendendo? Então, meu querido, olha, eu já quero desejar uma semana abençoada. Eu desejo porque eu sei que Deus já abençoou a tua semana. Agora, se você não receber a bênção de Deus, o próprio Jesus disse, olha, cada dia tem o bem e tem o mal. O dia de amanhã vai ser aquilo que eu quiser. Deus já deu um dia maravilhoso para mim. Mas se eu ficar ansioso, se tiver uma crise de nervo, ficar bravo, começar a xingar, fazer o que Deus não agrada, o dia vai ser mau, vai ser péssimo. Então nós temos que nos tranquilizar, ter paciência. Esperei com paciência no Senhor. E Ele está conosco.
intercedendo por nós, orando por nós e dando as coordenadas certas para nós caminharmos e a provisão necessária para nós enfrentarmos as lutas do dia a dia. Graça e paz, abençoado. Graça e paz, abençoado. Então, glória a Deus pela tua vida. Uma boa noite. Pai.